Guerra do Contestado foi o conflito mais sangrento ocorrido no Brasil, entre os anos de 1912 e 1916. Este episódio matou muitos caboclos inocentes que viviam na região oeste de Santa Catarina e parte do Paraná. Os historiadores mencionam entre 8 e 20 mil mortes neste confronto. A Guerra do Contestado tem esse nome por ter ocorrido em uma região contestada tanto por Santa Catarina quanto Paraná. Mas o estopim para a guerra foi o desemprego e a falta de moradia de inúmeros caboclos que viviam de forma pacífica e que de uma hora para outra foram retirados de forma violenta de suas casas, ficando uma imensa parcela da população desalojada. Um dos motivos foi a construção da ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul e também pela vinda da madeireira Lamber. Neste ano, completa-se 100 anos do término desta batalha, que deixou muitas marcas na nossa história e que merece ser relembrada. O programa Glamour de hoje relembra esse triste episódio da nossa história. O assunto agora no programa Glamour é Guerra do Contestado. Estamos no mês de outubro e neste ano completa-se 100 anos do término desta sangrenta guerra que fez muitos mortos na região oeste de Santa Catarina e parte do Paraná. CEON está com uma exposição que fala do assunto e eu converso agora com o historiador André Ongaro. André, seja bem-vindo ao programa Glamour. O que foi, então, a Guerra do Contestado? Então, a Guerra do Contestado é um dos principais conflitos sociais que já aconteceu em terras brasileiras. E ele foi um conflito que não foi assim, por exemplo, exércitos contra outros exércitos, mas o exército contra a população brasileira. Então é um conflito muito importante para pensar nesse momento da modernidade, da transformação do Brasil do início do século XX. Uma guerra que realmente faz a gente refletir muito sobre os projetos do capitalismo, do negócio da terra, a venda de terras, né? Então tudo isso está envolvido com essa questão da Guerra do Contestado. André, mas o que representou então a Guerra do Contestado? Vamos falar então historicamente e também até economicamente, porque as pesquisas mostram que toda essa região do Contestado até hoje não conseguiu se desenvolver. Tem um dos menores índices de desenvolvimento humano. Isso teria consequências também da guerra? Então, a Guerra do Contestado é um dos maiores conflitos sociais que já aconteceram em terras brasileiras. Ela recebe esse nome porque naquele momento ainda não havia uma definição entre as fronteiras de Santa Catarina e o Paraná, mas ela é uma batalha diferente de muitas outras, porque ela é uma batalha do governo brasileiro, representando aí todo um projeto de progresso e desenvolvimento nos conceitos capitalistas, contra a própria população brasileira, ou melhor, parte dela, que estava procurando uma nova alternativa de vida para fugir da miséria que vivia, né? Eram caboclos pobres que tiveram que enfrentar exércitos, inclusive utilizando já equipamentos modernos como o avião, que foi pela primeira vez utilizado nas batalhas brasileiras, né? Não para bombardear os redutos, mas para localizar onde estavam, e isso foi decisivo para que o exército conseguisse vencer a batalha depois de 4 anos de vitórias dos caboclos. André, em relação então a ferrovia, né? Que até então, nessa época, era para ser uma modernidade e vir trazer progresso para a região. E no fim não foi o que aconteceu. Então nos conte o que realmente a ferrovia trouxe para o oeste catarinense. Naquela época, a ferrovia estava sendo construída por uma empresa norte-americana. E o pagamento para essa empresa era com 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. O que acontece? Naquela época, algumas terras já estavam escrituradas, pertenciam a grandes fazendeiros. Então, nessa se manteve a propriedade. Agora, nas terras onde viviam caboclos pobres que não tinham escritura da terra, então eles foram obrigados a sair do local.
Então isso foi ocasionando, né, gerando que muitas pessoas se reunissem em busca de um outro projeto de vida. Que aí entra também a crença no monge, né, e num outro projeto onde as pessoas possam, né, ter mais igualdade, ter uma vida melhor. E aí que eles começam a formar os grupos deles, né, e aí entra o papel do monge enquanto um articulador disso também. Mas o que trouxe, ou melhor, vamos falar o que levou, o que foi levado pela ferrovia, né, foi a madeira de Santa Catarina. A madeira da região, que naquela época era contestada, e uma das maiores riquezas que havia era a madeira. Então a ferrovia e a comercialização das terras, né, ela passava por isso também. A madeira era retirada, inclusive a própria empresa que tinha a ferrovia também tinha uma madeireira. Então ele instalou as madeireiras e eles fizeram uma das maiores derrubadas de mata de araucária que já houve na história. E essa madeira então era transportada pelo trilho do trem. E era para exportação, né, uma série de projetos aí. E então, para a nossa população ficou o quê? Ficou a violência, ficou o desmatamento, né? E a riqueza mesmo foi para interesses privados. Né? André, falando então desse caráter messiânico, né? O que o monge, então, foram 3 monges na verdade, mas o mais importante foi o monge Zé Maria. O que ele representou então para essa população cabocla? Como você falou, foram 3 monges e eles passaram pela região em momentos diferentes. Então, primeiro, né, teve o João Maria de Agostinho, que era um monge italiano, e ele ficou muito conhecido pelas curas, pelas profecias. Depois teve outro João Maria de Jesus, né, também já mais no final do século XIX. E aí também conhecido por ser andarilho, pelas curas que fazia, pelas profecias, e já começava a trazer algumas ideias contra o governo da República, que estava se instaurando na época, e a população não tinha muita compreensão do que significava uma república. Então, para eles na mentalidade deles, a monarquia era um tipo de governo que atendia mais assim aos pobres, pelo menos na concepção que eles tinham até o momento. Porque a república trazia todas as transformações que estavam sendo terríveis para eles, que era a ferrovia, era a questão da lei de terras, né? Então, tudo isso estava complicando a vida dessa população. E o José Maria, então, surge justamente nesse momento, em que a população já estava sendo expropriada e ele representa essa esperança em se organizar para um outro tipo de sociedade, uma sociedade mais igualitária. Só que nessa guerra é muito incrível porque na primeira batalha já morre esse líder da população e é aí que a guerra começa. Com a morte do líder é que começa a batalha mesmo, porque daí começam as ideias de que ele voltaria, né, com o exército de São Sebastião, e aí que seria a vitória dos caboclos. Realmente é um tema que vale a pena ser estudado, principalmente para quem é de Chapecó do Oeste Catarinense e que os livros falam tão pouco. Então, André, eu te pergunto, qual foi o legado da Guerra do Contestado e por que, então, estar fomentando este assunto nas escolas? Então, para a gente que vive aqui na região mais a oeste, aqui em Chapecó, a região, parece que porque não teve batalhas aqui não teve tanta relação, mas se for ver que justamente a definição, a criação do município de Chapecó é 1917, assim como outros municípios como na época o Cruzeiro, Mafra e Porto União, são os municípios criados justamente após o fim das batalhas e com o acordo de limites entre Santa Catarina e Paraná. Então isso já é um fator que está relacionado às batalhas do contestado. E outra é que assim, a população cabocla, apesar de todo o massacre que sofreram, muitos deles conseguiram sair daquela área e avançar para regiões assim que não eram tão povoadas até o momento. E o Oeste era uma delas. Então muitas pessoas que vieram para cá também são descendentes daquelas famílias que estavam envolvidas também ali no meio Oeste com as batalhas da Guerra do Contestado. Trazer essa exposição aqui para Chapecó foi uma forma do CION fazer uma programação também vinculada à comemoração dos seus 30 anos. Porque desde 1986 o CION vem trabalhando com essas memórias das populações também excluídas, marginalizadas. Então a gente quis fechar esse ano, né, 2016, justamente também com o centenário do final da Guerra do Contestado e a comemoração dos 30 anos do CION.
Fica o convite, então, para que você também venha visitar aqui no CEON a exposição 100 anos de memórias e narrativas da Guerra do Contestado. Lembrando que o CEON fica aqui no piso superior da nossa estação rodoviária. Mas quem dá maiores informações sobre a exposição e também como as escolas podem vir com seus alunos, então é a técnica aqui do CEON, a Aline. Aline, seja bem-vinda ao programa Glamour. Então, como funciona o agendamento das visitas? Então, as visitas elas acontecem de segunda a sexta, de manhã no período das 9 às 11h30 e à tarde das 14 às 16h30. Nós temos um sistema de agendamento, então vocês podem ligar pelo telefone 3323-4779, falar comigo e a gente verifica a agenda. Até quando fica a exposição? Até dezembro, início de dezembro, então dia 2 finaliza a exposição. Quando as escolas fazem essa visitação, qual é o olhar, como é a abordagem a esses alunos? Então essa é uma exposição itinerante que veio lá da Fundação Catarinense de Cultura e ela está itinerando pelos municípios da região contestada desde o ano de 2012 e agora ela chegou a Chapecó. O que nós percebemos com a educação patrimonial em conversa com os professores também, é que esse assunto ele não é muito abordado na própria escola, em função de não ter um apoio didático maior. E o que nós procuramos trabalhar aqui é uma visão diferente sobre a Guerra do Contestado, fazer com que os alunos cheguem até aqui e mudem a sua postura a partir dessa visitação à exposição, que vai tratar justamente sobre as narrativas, sobre quem contou essa história durante muito tempo. 100 anos do término da Guerra do Contestado, que merece reflexão e debate. E eu, como prenda da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, representando o estado de Santa Catarina, me convém estudar e fomentar esse assunto na nossa sociedade. Lembrando, então, que a exposição 100 anos da Guerra do Contestado, Memórias e Narrativas, fica até dia 2 de dezembro, aqui no segundo andar da nossa estação rodoviária. No próximo bloco, você confere uma visita, então, na Escola Lara Ribas, onde continuamos tratando deste assunto. Estamos hoje aqui na Escola de Educação Básica Coronel Lara Ribas, com um convite muito especial. Fui convidada para vir abordar um tema qual eu gosto muito, que é a Guerra do Contestado. Hoje vamos abordar esse tema além dos livros, trazendo vídeos, atividades pedagógicas, tudo isso para deixar ainda mais claro este fato histórico tão importante para Chapecó e região. Então a Escola Lara Ribas recebendo uma atividade diferente hoje, né? Um projeto da história além dos livros. E é importante saber a opinião dos alunos, afinal de contas, eles são os mais beneficiados. Eu quero saber, Arthur, o que tu achou de uma atividade como essa? Eu sei que vocês já tiveram atividades semelhantes a essa, que saem um pouquinho daquela rotina do dia a dia. Para ti, o que representou hoje? O que mais te chamou a atenção? Olha, me chamou bem a atenção sobre toda a história toda essa história do contestado. Eu gostei bastante, assim, e foi bem interessante aprender mais sobre isso. E tu acha que quando alia-se atividades lúdicas, como por exemplo hoje, vocês estão jogando um jogo de tabuleiro, daqui a pouco vai ter uma atividade de cruzadinha para responder, tu acha que fixa melhor o conteúdo? Sim, bastante. Agora eu converso então com a professora Jerusa Casagrande, que é a professora do 5º ano aqui da Escola Lara Ribas. Prof, o que significa e qual a importância para os alunos com uma atividade como hoje, uma atividade diferente, mas não esquecendo da história, que também é muito importante, né? Olha, a Escola Lara Ribas está sempre aberta para receber pessoas como vocês que vêm aqui para trazer algo diferente, para trazer algo a mais no conhecimento deles, que com certeza só vem a somar. E a história do contestado é uma história que está muito ligada a nós, a Chapecó. Nós aqui, até a localização aqui, né? É muito importante para eles. Com certeza eles adoraram e aprenderam muito. Agora eu converso com a Gabriele. Gabriele, o que tu mais gostou na atividade de hoje? Tu acha que é importante? O aluno consegue compreender bem os fatos? Sim, é muito importante isso que a gente está aprendendo, porque quando a gente crescer a gente vai precisar disso, né? E isso é muito importante pra gente. E falando da Guerra do Contestado, o que mais te chamou a atenção na guerra? A história, né, de antigamente, é sempre bom saber mais como os outros viviam. Fica a dica então aí,
Região Oeste de Santa Catarina precisa conhecer a história do contestado, é algo que aconteceu na região Oeste, é importante e as escolas, os pais, os filhos devem abordar este tema. A Escola de Educação Básica Coronel Lara Ribas sempre está inovando e trazendo atividades diferenciadas para o seu currículo. E agora eu converso então com Giovana Boico, que é a diretora da escola. Giovana, qual a importância de fazer atividades, sair dos livros, apenas, e trazer atividades diferentes como a de hoje? Para o nosso enriquecimento curricular, Então trazer todo esse conhecimento que a gente sabe que tem, a gente faz parcerias, com universidades, com nossa amiga Thaís Dutra, que tem um grande conhecimento sobre esse assunto, E então isso tudo vai enriquecendo o nosso currículo escolar e com isso, a nossa escola é uma das melhores já de Chapecó, Nosso IDEB esse ano foi maravilhoso, Nosso ensino fundamental teve 7.1, então a gente está muito feliz, porque isso tudo é resultado de um trabalho que a gente faz, de trazer o conhecimento, de fazer o conhecimento dentro da nossa escola. Hoje o assunto é guerra do contestado, que não se discute a importância para a região realmente. Mas eu sei que a escola, além de trazer palestras, atividades pedagógicas, como de hoje, também está preparando uma viagem para ir até Irani. Então conta um pouquinho como é que é essa programação do contestado. Então, faremos uma viagem de estudo, com os 5º anos e lá teremos uma pessoa que já é preparada para isso, que está há anos lá dando uma palestra. Eles conhecerão toda essa região, tudo da história, Poderão sentir um pouco de perto o que eles estão vendo agora nos livros, nos vídeos, Eles vão sentir a emoção de estar lá, onde tudo aconteceu. Continuando, então, a atividade iniciada ali na Escola Lara Ribas, os alunos agora vieram até o Recanto da Poesia Crioula para fazer uma visitação. Esse local que conta muito da nossa história. Até o local onde fica o museu é histórico tanto para Chapecó quanto para Santa Catarina e para o Brasil, porque aqui na rua John Kennedy era a rota antigamente dos tropeiros, onde eles passavam com suas tropilhas de gado, mulas, perus, porcos. Então o Recanto da Poesia Crioula nos reserva muito da história de Chapecó. E a partir de agora você é meu convidado especial então para conhecer juntamente com o 5º ano da escola este local. Desde 2004, o Recanto da Poesia Crioula resgata a história, mantendo vários objetos pertencentes de épocas passadas e que recontam fatos históricos da nossa região. O museu tem a missão de aproximar a teoria com a prática, através do resgate e manutenção de peças antigas, contar a história além dos livros, através de cada peça que compõe o acervo. As relíquias existentes no recanto foram todas doadas, nada foi comprado, com o cuidado para que não se perdesse a essência da história, afirma Valdir Borilli, idealizador do local. Por estar situado em local estratégico, antiga rota de passagem dos tropeiros, o museu se torna mantenedor da história e de objetos da época, bem como outros fatos históricos ocorridos na região oeste, como a Guerra do Contestado e os balseiros do Rio Uruguai. Outra atividade valorizada pelo Recanto da Poesia Crioula é a arte declamatória. A poesia é usada como pano de fundo para o aprimoramento oral, além de despertar o interesse sobre a cultura gaúcha. O museu está de portas abertas para receber visitações da comunidade em geral, mas em especial das escolas. A Escola Estadual Básica Coronel Lara Ribas, há muitos anos tem valorizado a educação fora da sala de aula, levando seus alunos para a troca de experiências no Recanto da Poesia Crioula. Anualmente, os alunos do 4º e 5º ano visitam as dependências do recanto em busca de reconhecer parte de nossa história. Relembrar o contestado tem fundamental importância para o oeste catarinense e deve ser relembrado também pelas crianças e jovens a fim de gerar reflexão e consciência das barbáries ocorridas em nossas terras. Eu agradeço a oportunidade de receber a visitação desses alunos e eu acho que é de grande importância a presença de vocês para vocês ter a noção do que era antigamente, o que é atual e a visão futura. Então, a visitação do acervo agora, vocês vão se deparar com muitas peças que vocês não conhecem. Só o avô, os avós de vocês que têm conhecimento. Então, a modernidade é muito rápida, é muito galopante e a visão de vocês é outra.
é mais rápida do que a gente antigamente, que era mais lento, certo? E daí eu espero que cada ano vocês retornem para cá, para ver a evolução que está acontecendo, que vocês possam contribuir com suas experiências. E o Recanto da Poesia, dentro do seu acervo, na sua amplitude do estudo da arte declamatória, que é um foco que abrange um conjunto muito extenso do estudo das culturas, que venha contribuir para a nossa cidade de Chapecó, para a civilização humana, esse resgate bem diversificado, a constituição da civilização humana do nosso Brasil e mundo, é claro, para nós ver a importância de cada um, que a gente não está passando por acaso. E a minha dedicação aqui, né, nesse espaço é uma dedicação de vida, de tempo. Meu trabalho é intenso, incessante, diário, e eu faço como um bem coletivo, um bem comum, não para mim, é para as pessoas que querem. Eu contribuo e a procura é muito grande de Chapecó, de pessoas interessadas a declamar poesia ou estudar sobre o verso, a arte declamatória. E o trabalho que eu venho desenvolvendo não tem custo nenhum. O problema está sendo o tempo, porque tem certas atividades que não é medido pelo dinheiro, é pelo amor, porque eu tenho a minha profissão paralela. Então essa é uma dedicação que eu estou deixando de coração e alma para os chapecoenses e para as pessoas que querem. Então fico muito agradecido com a presença de vocês e até uma outra ocasião. Depois da visitação ao Recanto da Poesia Crioula, os alunos da Escola Lara Ribas fizeram uma viagem de estudos até o berço do contestado, Irani, com palestra de Vicente Teles, historiador e muito conhecedor desse assunto. E a partir de agora você acompanha como foi esta experiência vivenciada pelos alunos do 5º ano da Escola Lara Ribas em Irani, berço do contestado. Chora junto. Canudos e seu conselheiro, nosso ainda não foi contado sobre o contestado e o povo evateiro. Evateiro já foi argumento na defesa da soberania. Rio Branco, seu advogado, foi profetizado por São João Maria. É o monge, um dos monges. Rio Branco, seu advogado, foi profetizado por São João